como se tornar um ídolo. Você vai ver agora a absurda jornada de Gabigol, o menino que se tornou o maior ídolo de uma geração da maior torcida do Brasil, mas não de um jeito comum, de um jeito que você nunca viu antes. Eu poderia simplesmente contar e relembrar a história dos gols, dos títulos, os gols que deram os títulos. Gabigol não se tornou tão amado por uns e tão odiado por outros dessa maneira. O que você vai ver agora é muito mais que isso. Para ser ídolo é preciso alma, não só talento. Esse é um filme que grande parte dos amantes do Flamengo vão chorar assistindo. Eu não quero contar a história de um herói, afinal a história de Gabriel no Flamengo não se resume a isso. Tem dores, cicatrizes, euforias, alegria, raiva, mas muitos amores. Eu não vou te contar a história de um herói, afinal de tempos em tempos nasce um. Eu vou contar a história de algo muito maior que isso. Vou contar a história de um ídolo. Afinal, heróis são admirados, ídolos são conquistados. Nesse vídeo separado em 3 capítulos, desde as primeiras partidas históricas de Gabigol, seu auge no Flamengo até a sua despedida. Pegue sua pipoca, se inscreve no canal Victorando, porque você vai ver agora Gabigol, como se tornar um ídolo. No dia 8 de janeiro de 2019, chega ao Flamengo um jovem de 23 anos com status de craque, mas rotulado como fracassado na Europa. Vendo esse rosto e essa apresentação, nem eu, nem você, nem ele imaginava o que estava por vir. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Para entender um ídolo, não podemos ver o seu momento de glória. Temos que ver desde o seu nascimento. No dia 30 de agosto de 1996, nascia Gabriel Barbosa Almeida, que desde criança foi apoiado pela sua família a jogar futebol e teve seu talento descoberto por Zito durante um amistoso do São Paulo contra o Santos. A partida terminou 6-1, sendo 6 gols do pequeno Gabriel. Vendo o talento acima da média, Gabriel chamou a atenção do Peixe e logo ingressou no clube, aos 8 anos de idade, sendo tratado desde sempre como uma grande joia do clube santista. Ao todo, fez mais de 600 gols nas divisões de base, sempre visto em convocações para a seleção brasileira de base e com multa avaliada em 50 milhões de euros. Gabi estreou no profissional do Santos em 2013 e quis o destino entrelaçar sua história desde o primeiro jogo. Gabi não sabia, mas estrearia contra o time onde viveria seus maiores momentos de glória. Em 2013, na despedida do Neymar, Gabriel estreava contra o Flamengo e não demorou muito para mostrar o seu dom e cair nas graças da torcida, visto que em pouco tempo virou titular, foi o artilheiro do time na temporada e artilheiro da Copa do Brasil de 2014. No ano seguinte, mais uma vez foi o artilheiro do Santos com 8 gols na Copa do Brasil de 2015, onde o Santos foi vice-campeão e se tornou o recordista do Santos na competição e ultrapassou o Neymar, que tinha 13 gols com a mesma idade. Nesse momento, o Gabigol não tinha noção ainda do que viveria na sua vida e no Flamengo. Inclusive, tem histórias ocultas do Gabigol que quando eu descobri e mostrei para alguns amigos, eles até ficaram bastante emocionados. Eu já vou falar disso, mas as fortes emoções parecem uma história de filme ou até mesmo um jogo, uma história virtual, sabe? Não parece real. Se existisse um jogo que você pudesse construir a sua história do começo mesmo, desde ser um completo anônimo antes mesmo do futebol até chegar ao topo, seria épico. Por muito tempo eu procurei algo assim e foi no meio dessa ânsia que eu descobri o Futebol Team. Ele é basicamente um jogo de gerenciamento de futebol em que você consegue até criar o seu próprio jogador. Você consegue evoluir ele, treinar o seu jogador, participar de um time e até trabalhar dentro do jogo, mano. Pra começar a ganhar uma grana dentro do jogo. Você consegue trabalhar de roupeiro, garoto da água, até gandula, até você conseguir se profissionalizar como jogador e se bancar, até entrar em um time. E você pode até entrar no meu time, mano. Tá aqui, ó, o Real Marreta, o time que vai dominar o Futebol Team. Real Marreta por quê? Porque nós somos melhor que o Real Madrid. É o Real Marreta, rapaz. Pega minha marreta. E olha só, mano, todas as posições aqui do nosso time ainda estão vagas, cara. Pra você entrar no time, é só vocês virem aqui no seu perfil, em motor de busca, procurar aqui por Real Marreta e daí você entra e manda a sua solicitação, mano. Você será muito bem-vindos e eu vou aceitar todos que mandarem. Mas lembra que você tem que fazer o seu cadastro antes. Inclusive, dá pra jogar com gente do mundo todo, tá, cara? Não só do Brasil. E aqui no meu time, eu vou ser um dos atacantes, né? Olha só, cara, eu viciei nesse jogo, eu treinei pra caramba. Olha o meu nível na habilidade de ataque. Inclusive, eu joguei tanto isso aqui que a gente já tá no nível 30, rapaziada. Quase que esse vídeo aqui não saiu porque eu fiquei
fica jogando o tempo todo. E tem tipo 2 dias que eu tô jogando, entendeu? E o melhor do jogo é que você pode jogar em navegador, cara. Então tanto no seu celular quanto no seu computador, em qualquer aparelho que você consiga acessar o site. Então você consegue jogar pelo navegador, você não precisa instalar nada, não precisa baixar nenhum aplicativo. Então é só você criar sua conta pelo link que eu deixei aqui na descrição e no comentário fixado, que quem for por esse link já vai começar com um boost de 50 mil pontos de energia, mano. Pra você já começar bem, já vai começar muito na frente dos usuários que estão lá. Então esse é o Futebol Team, um jogo brabíssimo. Você pode ter uma história tão boa quanto a do Gabigol, ou quem sabe mais épica lá, mas vamos voltar pra vida real. Em 2016 encerrava a primeira passagem de Gabigol pelo Santos. Isso porque ele chegaria à Itália pra assinar com a Inter de Milão, mas o casamento não deu muito certo. Depois de muitas partidas no banco, Gabi só fez um gol e foi emprestado ao Benfica em 2017, onde também não teve muito espaço, marcando seu primeiro gol contra o Olhanense, mas os primeiros passos de Gabigol na Europa não foram como esperado. Infeliz e querendo recuperar a sua confiança e o bom futebol, ele volta ao Santos por empréstimo em 2018. E logo de cara mostrou pra que veio, com um feito inédito na história do futebol brasileiro. Se sagrou artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil na mesma temporada, algo nunca visto antes. Marcando simplesmente 27 gols no ano, despertou o desejo de um clube que veste vermelho e preto. E no dia 8 de janeiro de 2019, Gabigol chega ao Flamengo. Encarou Gustavo Henrique, Gabigol, pé esquerdo por cobertura, golaço! Cruzamento pro Lincoln, bola voltou, Gabriel! Gabriel pediu pro Gabriel, a chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! Não demorou muito pra Gabigol marcar o primeiro gol. Em 24 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca, ele balançou as redes pela primeira vez pelo Flamengo, na vitória por 4-1 contra o Americano. E então, como um prenúncio do que estava por vir, Gabriel marcou o gol decisivo na estreia da Libertadores, garantindo a vitória por 1-0 contra o San José da Bolívia. Cada toque seu na bola, cada arrancada parecia desenhar um destino maior. Ao fim do Campeonato Carioca de 2019, ele já figurava entre os artilheiros e entrou para a seleção do campeonato. No Campeonato Brasileiro, seu brilho só aumentou. Estreou com gol na vitória por 3-1 contra o Cruzeiro e nas oitavas de final da Libertadores contra o Emelec, Gabigol de maneira incompreensível já mostrava como nasce um herói. Capítulo 2. O nascimento do herói. O Flamengo sempre foi chacoteado por não ter tradição em Libertadores, acumulando derrotas vergonhosas nos últimos anos. Quem não lembra do Cabanhas ou do Léo Moura descobrindo no estádio que estava sendo eliminado, ou o gol do San Lorenzo no último minuto em 2017? Em 2019 parecia que viria mais uma chacota para a estante. Nas oitavas de final, o Flamengo enfrenta o Emelec, um clube sem muita tradição. Parecia que seria fácil para o Flamengo, que vinha desempenhando bom futebol. E logo na estreia do Jorge Jesus, uma derrota por 2-0 no jogo da ida trazia mais uma vez o sentimento amargo de uma eliminação vergonhosa e precoce. O Flamengo convocou sua torcida para o jogo de volta no Maracanã e o resultado, nasce um herói. Com 9 minutos de jogo, Gabigol marca o primeiro gol. Gabi converte o pênalti que colocava o Flamengo no jogo. Com fé no pé! Gol! E aos 18 minutos, depois de uma jogada histórica de Bruno Henrique, Gabigol chapa no canto, sem chances pro goleiro, o Maraca está em festa. A partida termina 2-0 e nos pênaltis o Flamengo classifica para as quartas, 10 anos depois. Mas foi em 16 de outubro de 2019 que Gabigol alcançou um feito digno de uma lenda. Antes, se você tá assistindo até aqui, tá curtindo, tá sentindo alguma emoção, esse estilo de vídeo dá bastante trabalho pra fazer, tanto pra mim que roteirizo, quanto a minha equipe de edição e todo o pessoal que trabalha aqui com a gente. Então, se você puder se inscrever aqui no canal como uma forma de gratidão, a gente vai ficar muito grato e entender que o nosso trabalho tá sendo bem feito, que você tá recebendo muito bem esse trabalho aí. Então, se você quer que a gente continue e traga mais vídeos assim, por favor, se
inscreve aí no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, que é de graça e você ajuda demais, fechou? Na 26ª rodada do Brasileiro contra o Fortaleza, ele anotou seu 19º gol, igualando a marca do Imperador Adriano no Brasileirão de 2009. No dia 23 de outubro, na histórica goleada de 5-0 sobre o Grêmio, pela semifinal da Libertadores, Gabriel escreveu seu nome na história, isolando-se como o artilheiro da competição com 7 gols. Era como se o destino estivesse preparando algo épico, algo inesquecível, e ele estava. Em 23 de novembro de 2019, no palco mais grandioso do futebol sul-americano, o Flamengo enfrentava o River Plate na final da Libertadores, e mais uma vez começou com aquele gosto amargo. A derrota parecia certa. Logo no começo, o River Plate fez 1-0, e a angústia tomou conta do torcedor flamenguista, até os 45 minutos da etapa final, mas Gabigol não se intimidou. Com a frieza e o brilho dos grandes campeões, ele marcou 2 gols em 5 minutos, virando o jogo e trazendo para o Flamengo o bicampeonato da Libertadores após 38 anos de espera. A marca de 40 gols na temporada estava lá, gravada. A nação vibrava. Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com Pinola, olha o Gabigol, empata! Gabigol continuou fazendo história. Em 2020, o Flamengo adquiriu 90% dos seus direitos, por 18 milhões de euros, firmando até então a maior transição do Campeonato Brasileiro. E ele anunciou: se é para o bem da nação, eu fico. Em 8 de fevereiro, marcou mais uma vez na vitória por 2-0 contra o Madureira, igualando a marca de Hernani Brocador como o maior artilheiro recente do Flamengo. Cada gol, cada jogo solidificava sua posição de ídolo. Em 2020, o ano não começou tão bem para o Flamengo. A saída de Jorge Jesus deixou tanto a torcida quanto o elenco e os resultados em campo meio desnorteado. Eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. Restou ao Flamengo o Brasileirão, e o Gabriel ativou o modo Prime na reta final. Marcou o gol do desempate contra o Grêmio, que por sinal foi um golaço. Depois marcou o primeiro na vitória contra o Sport e contra o Vasco. O Bragantino também foi vítima logo em seguida. Contra o Corinthians no Maracanã, o Flamengo precisava vencer para continuar na briga e Gabigol tratou de deixar o dele. Depois veio a partida contra o Inter na 37ª rodada. Muitos chamavam de final antecipada, afinal o Flamengo precisava vencer para retomar a liderança, e o Inter para se isolar e se sagrar campeão. A partida começou quente e o Inter saiu na frente, mas o Flamengo empatou com esse gol de Arrascaeta e a virada não podia ser diferente. Veio dos pés de Gabigol. E na última rodada o título foi confirmado, com direito à provocação de Gabigol pro Thiago Galhardo. Vamos lá, outro. Thiago Galhardo. Thiago Galhardo. Vamos lá. Ele meteu um cheirinho pra nós. O que o Thiago Galhardo ganhou? Ele fez isso aí, cara. Não ganhou nada. Em 4 de maio de 2021, ao marcar 2 gols na Libertadores, ele igualou o Zico como o maior artilheiro do Flamengo na competição. E não parou por aí. Em 11 de maio, se tornou o maior artilheiro rubro-negro na Libertadores, com 17 gols, superando o próprio Zico. Era o destino lhe conferindo o legado eterno. Na fase de grupos, Gabi foi decisivo, marcando o gol do empate na estreia contra o Vélez. Depois marcou 2 contra a Universidade do Chile, marcou o primeiro contra a LDU fora de casa e o último para desempatar o jogo, que estava 2-2. Depois marcou contra o União La Calera. Nas oitavas, o Flamengo passeou contra o Olímpia. Gabi deixou o dele e quando parecia que o Olímpia ia empatar, Gabigol guardou mais um. No jogo da volta, o primeiro foi dele e o último de cabeça também. Na semifinal, o Flamengo pega o Barcelona de Guayaquil e com show de BH, marcando 4 gols, o Flamengo estava a um passo do tri e chegava à final. No jogo contra o Palmeiras saiu perdendo, mas se é final de Libertas, saiba que o Gabi vai deixar ao menos um. Aos 70 minutos, Gabi começa a jogada, toca pro Arrascaeta, que devolve para ele empatar o jogo. O título não veio, mas ficou uma memória marcada nos corações e na mente dos flamenguistas. Se é final, pode contar com um gol do Gabi. Em 2022, com o terceiro gol na vitória de 5-0 sobre Nova Iguaçu, Gabigol atingiu a marca de 200 gols em sua carreira, uma trajetória de glória e conquistas. Fez o gol do Flamengo no empate de 1-1 contra o Fluminense,
na final do Carioca, mesmo com o título escapando, e foi o artilheiro da competição mais uma vez. Em 29 de abril, alcançou os 26 gols na Libertadores, consolidando-se como o brasileiro com mais gols por um único clube no torneio. No Brasileirão não deu pro Flamengo, mas com a chegada de Dorival, ele começou a escalar Pedro e Gabi juntos. Muita gente começou a criticar, falou, pô, isso aí não vai dar certo, senhor Dorival. Vai dar errado, vai zicar, não tem como os dois jogar juntos. Dois são centroavante. Gabi aceitou jogar mais recuado e servir a Pedro. E ao Flamengo restou Libertadores e Copa do Brasil. Na Liberta, as oitavas foi um passeio com show de Gabi e Pedro. O Flamengo meteu 7-1 no Tolima, com 4 do Pedro e 2 do Gabi. E o Flamengo se classificou para as quartas contra o Corinthians. No jogo da ida, o Gabi deixou o dele. Uma chapada no jogo de ida, guardando um golaço. Na volta, Pedro fechou o caixão. Na semi contra o Vélez Sarsfield, 4-0 no jogo de ida com 3 de Pedro. Simplesmente um hat-trick do Queixada. Destaque pro segundo e pro terceiro, que tiveram assistências do Gabigol. Na volta, Pedro marcou mais um e deu assistência. E agora só restava a final. E de final, o Gabi entende. O jogo começou pegado com pressão do Atlético, mas quem tem Gabi tem gol em final. Gol do título, Gabigol cravado na história do Flamengo com 4 gols em 3 finais de Libertadores. Nada poderia apagar a história de Gabigol. E é assim que um herói se torna ídolo, mas até o maior ídolo vivendo seu auge pode cair. Em 2023 foi de longe um dos piores anos da história recente do Flamengo. Perdeu o Mundial, Supercopa, eliminado na Libertadores, vice na Copa do Brasil e longe de ganhar o Brasileirão. Com isso, treinadores passaram pelo comando da equipe. O Flamengo viveu um furdunço, polêmicas de todos os lados, diretor mordendo virilha de jogador, jogador saindo na mão com outro, Pedro tomando soco, uma bagunça. E Gabi, que não vinha fazendo sua melhor temporada, começava o seu declínio. Com o time desencaixando, ele não conseguiu jogar o seu melhor futebol e aos poucos foi perdendo espaço e terminou o ano como reserva do Flamengo, principalmente porque em outubro de 2023, Tite assumiu o comando da equipe. Eles que tinham uma rixa pessoal. E a partir daí, Gabi foi jogado de canto no Flamengo e viu Pedro se tornar o artilheiro do mundo. Nesse meio tempo, Gabigol começou a se envolver em bastante polêmicas. Foi visto com a camisa do Corinthians, foi em podcasts e disse que não sabia se renovaria com o Flamengo. E em março veio talvez a maior polêmica da carreira de Gabigol e o maior susto. Depois de um exame antidoping onde ele supostamente interferiu ali e não quis fazer os exames, Gabigol foi acusado e punido com 2 anos de suspensão por suposta fraude em exame antidoping. No banco, sem confiança e com possibilidade de ser banido do futebol, a estrela de Gabi foi se apagando, a vontade de continuar no Flamengo talvez diminuindo, mas Gabi consegue um efeito suspensivo e pode voltar a jogar futebol. No dia 4 de setembro de 2024, Pedro infelizmente se lesiona na seleção. Gabigol volta a ter mais espaço e no dia 1º de outubro, Felipe Luiz assume como novo treinador do Flamengo, ex-companheiro de equipe e amigo pessoal de Gabi. Depois de Tite ser eliminado da Libertadores, Felipe Luiz se apresenta como a melhor solução. E o Felipe decide dar um voto de confiança ao maior ídolo dessa geração flamenguista. Gabi volta a ser titular, volta a marcar, mas ainda longe de ser o Gabi que virou ídolo no Flamengo. Porém, Tite, antes da sua saída, havia deixado o Flamengo classificado para as semifinais da Copa do Brasil, onde Felipe Luiz estrearia com essa bomba nos peitos. Logo na sua estreia no jogo de ida do Maracanã, um Flamengo ofensivo e com muitas chances de marcar, até 4 ou 5 gols, saiu de lá com a vitória por 1-0 contra o Corinthians. No jogo da volta, segurou o resultado. E na final, já sabe, se tem Gabi em final, tem gol. Com o show de Gabriel Barbosa, o Flamengo vence o Galo por 3-1 em casa. Gabi chutou pro Arrasca fazer o primeiro e logo no primeiro tempo fez o primeiro dele no jogo. E no segundo tempo, mais um, calando a boca dos críticos e confirmando mais uma vez que ele é super decisivo em finais. Na semana do jogo da volta, a torcida do Flamengo teve uma notícia bem triste. Gabigol postou em seu Instagram, The Last Dance, ou seja, a última dança. Flamengo vence o Galo por 1-0 e se sagra campeão. Na entrevista pós-título do Gabigol, ele confirma sua saída. Diz que amou tudo que viveu, que foi desrespeitado pelo Tite e meio que sem querer dá adeus. Gabigol confirma a sua saída do Flamengo.
Gabigol, o menino que chegou com esperança, tornou-se gigante. Cada gol, cada recorde quebrado eleva sua trajetória de talento e perseverança. Hoje, ele não é apenas um jogador, é a personificação do espírito rubro-negro. Um guerreiro que escreve sua história com o peso das conquistas, das derrotas e da redenção. Ele é uma lenda viva que encheu de orgulho o coração da nação. Mesmo saindo do Flamengo, a torcida tem um carinho enorme por esse jogador e deseja tudo de bom pra ele. É só você ver tudo nas redes sociais, porque Gabigol é a história. Gabigol é uma lenda viva pra torcida do Flamengo. Então, se você assistiu até aqui, provavelmente se você é flamenguista, se emocionou com a história, né? É uma história realmente bem emocionante. Caso você não seja flamenguista e assistiu até aqui, é porque o vídeo foi muito bem feito, certo? Então deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui, rapaz, por favor, é de graça, se inscreve, dá trabalho pra gente fazer. Brigadão, hein, amigo? Se inscreveu? Tamo junto, espero que você esteja sempre aqui me acompanhando. Fechou? Até a próxima, valeu, tchau!